Olá pessoas, beleza? Espero que todos estejam muito bem. Sou Alexandre Chan com vocês aqui mais uma vez. E hoje vamos falar das 7 desgraças que assolaram a humanidade. Nossos ancestrais saíram em busca de novos conhecimentos, meios de vida melhor, mas com isso também descobriram novas doenças, levaram de um canto a outro também desgraças. Em locais mais isolados também vieram epidemias que devastaram, de certo modo, povos inteiros. Viver isolado nunca foi uma preferência humana. Somos seres que vivemos em busca de aprendizados e sonhos. Mas depois do poder vem a perda do poder, como eu sempre falo. E a partir do momento em que adquirimos mais conhecimentos e força, também trazemos para nós responsabilidades. Seguindo em ordem cronológica, vou citar apenas 7. 7 dessas doenças que ceifaram a vida de milhões de humanos. Varíola. Se tratando de tempo, vamos falar de 1550 a.C. Uma das variações dessa doença foi encontrada em uma múmia da 18ª dinastia egípcia, que durou de 1550 a 1307 a.C. No Japão também se fez presente, além de atingir a família imperial Fujiwara, no ano de 700, incluindo os 4 irmãos politicamente poderosos na época. Com essa devastação no país, deu força ao segmento religioso como o budismo. Seguindo sua jornada no século XVI, devastou os astecas de forma implacável. Malária. Mesmo matando milhares de pessoas, ainda nos dias de hoje, ela é uma doença grave e, dependendo da ocasião, mortal. Causada por parasitas do gênero Plasmodium, que afeta muitos países em desenvolvimento, por assim dizer, com clima quente, foi registrada como epidemia no século III entre os romanos, que tentavam cobrir pântanos com a ideia de afugentar os maus ares. Os estudos dizem que a malária foi um patogênico histórico muito significante que causou morte generalizada na antiga Roma. Peste negra. Em Constantinopla, a peste negra ficou mais conhecida como peste bubônica. Foi a pandemia mais assustadora da humanidade, tendo resultados de morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, chegando seu pico na Europa nos anos de 1347 e 1351. Estima-se que a peste negra disseminou cerca de 1/3 da população europeia. A peste negra tem sua origem no continente asiático, precisamente na China. Nenhuma novidade com isso, né? Eu apenas ironizei, só para deixar registrado. Mas vamos lá. A propagação se deu através de caravanas que vinham do mar Mediterrâneo. E com isso aportavam nas cidades das grandes costas europeias, transmitindo por ratos e pulgas no estágio mais avançado por vias aéreas. A sífilis, 1494. Já que estamos falando de embarcações, não existia na época maiores propagadores de doenças que os marinheiros, navegantes e exércitos que viajavam de um continente ao outro. Inclusive nobres europeus, como o rei Carlos da França e o Henrique VIII da Inglaterra.
Mas uma das teorias é que se trata de uma doença do velho mundo, apenas modificada com o passar dos anos, que a tornaram mais contagiosa. Cólera, 1832. Com a urbanização e o avanço do homem viajando com muito mais facilidade pelo mundo, com suas conquistas e combates, também em trincheiras, podemos dizer que neste ponto a globalização das doenças começaram. Aí, neste ponto exatamente, da mesma forma que o homem conquistava novas terras, Europa, Ásia, América, as doenças também encontravam terrenos férteis para se propagarem. Precisamente quando essas terras não se tinha ainda o saneamento básico, em regiões onde predomina a miséria, existe essa doença até os dias de hoje. A gripe espanhola, também conhecida como a gripe de 1918. Justamente quando o nome técnico influenza começa a ser basicamente registrado ali com mais frequência. Com apenas 2 anos de sua atuação, seus primeiros registros como pandemia, essa doença infectou cerca de 500 milhões de pessoas, 1/4 da população mundial na época. Ao contrário do que se pensa, não surgiu na Espanha, e sim, a teoria mais aceita é que surgiu nos campos militares, no interior dos Estados Unidos, justamente nas movimentações de tropas na Primeira Guerra Mundial. Com isso, 50 milhões de mortos, inclusive, chegou no Brasil, em setembro, causando aproximadamente 35 mil brasileiros mortos com essa infecção. AIDS. Em 1981, um alarme mundial nas vidas sexuais das pessoas, estima-se que 30 milhões de pessoas morreram no mundo inteiro. Os cientistas, estudando uma nova doença, descobriu, pelo nome de síndrome da imunodeficiência adquirida, foi aí identificada em 1981, mas estima-se que seja mais antiga. Não há consenso comum sobre a primeira transmissão, mas testes com macacos verdes e chimpanzés deram origem a descobertas impressionantes de novas ramificações da doença. O mais provável também é que tenha acontecido nos anos de 1930. Como a contaminação é via sanguínea, nas décadas seguintes a doença ficou meio que ocultada em pequenos grupos ou usuários de drogas. Forte abraço, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.